Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E este é o 2025 do Pátria Amada Criminal. Bem-vindo, gente. Começamos o ano daquele jeito. Novo ano, velhas podcasters. A vida não tão nova assim, né? Nossa, gente, olha. A gente sabe que não é ano novo, a gente sabe que a gente só começou. A gente sabe que. Nossa, tô embananada, me atrapalhei completamente. Deixa eu falar isso de novo. Vamos começar de novo, porque É que faz tempo que a gente não grava. Faz mesmo. Então vamos lá. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o 2025 do Pátria Amada Criminal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Gente, faz tanto tempo que a gente não grava que a gente teve que recomeçar porque eu me perdi completamente. Eu só esqueci como gravar. Assim, eu me atrapalhei. E tá tudo bem também, gente. Nossa, é tanta gente. Vocês acharam gente. que era ano novo, vida nova, podcasters novas? Não é. É tudo a mesma coisa, tudo velho. A gente tá tão atrapalhada como sempre. Mas a gente vai trazer muitas novidades e muito conteúdo muito legal esse ano. Então eu espero que vocês continuem com a gente, continuem seguindo, continuem dando play em todas as coisas que vocês puderem dar play e dar like em todas as coisas que vocês puderem dar like. E é isso. Esse é meu recado. Não, o meu recado é que a gente já vai começar o ano com uma história que vai alugar um triplex na cabeça de vocês. Uhum. É isso que eu tenho a dizer, sabe? Porque esse é um caso que assim, esse é um daqueles casos que eu sempre quis fazer, mas eu sempre pensava, mano, é um rabbit hole que eu não sei se eu quero entrar. Aí eu tava de férias, tipo, do podcast, né? Tava com tempo livre depois do trabalho, tipo, o que eu vou fazer agora? Eu pensei, quer saber? Esse é o momento de eu entrar nesse rabbit hole. Sim. É chegada a hora. Eu gosto muito dessa história, eu preciso admitir. Eu não lembro de todos os detalhes, mas eu gosto muito dessa história e é um misterião. É um misterião. Gente, assim, eu quis fazer a história o mais completa possível. E nesse caso, não dá para você fazer uma história completa sem um certo elemento fofoca da cidade. Uhum. Então, eu vou deixar bem claro quando o que eu falar é um fato confirmado e quando o que eu for falar é uma fofoca da cidade. Sim. Eu também vou dar as fontes da onde eu consegui as fofocas da cidade, então não se preocupem. Tá. Mas esse é um caso que é impossível você consumir, por assim dizer, sem um certo grau de especulação, porque não tem como, gente, assim, olha, eu fiquei imersa nesse caso por bastante tempo e eu ainda não tenho uma única conclusão. Então, por conta disso, vai ter fofoca e vai ser um two-parter, porque também esse é um caso que, assim, eu vou contar o cenário, a gente vai respirar um pouco, a gente vai absorver tudo que a gente entendeu e aí a gente vai pra teoria. E eu tenho certeza, eu tô super curiosa, já quero pedir encarecidamente que vocês contem pra gente o que vocês acham que aconteceu, porque eu não sei dizer. Uhum. Eu acho que é um dos primeiros casos de desaparecimento, eu acho que é um dos primeiros, que eu não tenho ideia, assim, que eu não tenho uma teoria formada do que aconteceu. Outros que a gente fez, dos que eu fiz, pelo menos, né? Por exemplo, o que você fez da Emma Filipoff, eu não tenho ideia do que aconteceu. Uhum. Mas dos que eu fiz, esse é o único que eu não sei dizer o que realmente aconteceu. Então me contem, que a tia fica curiosa. Exato. Então, gente, vamos para um dos maiores mistérios da história da Califórnia, que segue sem solução há 46 anos. Hoje a gente vai falar sobre o caso que ficou conhecido como The Yuba County Five, ou os 5 de Yuba County. O ano é 1978, o local é o condado de Yuba, ou Yuba County, localizado no interior da Califórnia, em uma região conhecida como Central Valley. Gente, de acordo... Yuba County tem um site oficial. Eu acho isso tão cidade pequena. Tão cidade pequena nos 2000, assim. E segundo o site oficial, né, do condado, Yuba County é um dos 27 condados originais da Califórnia, tendo sido fundado em 18 de fevereiro de 1850. Chique. Sim. E como é que é esse lugar, né? Qual é o nosso cenário?
Yuba County é um lugar que tem uma paisagem bem diversificada, então eles têm bastante rio, tem bastante natureza, tem bastante fazenda. E ele também tem, por conta, né, dessas características, ele tem várias atrações voltadas por ecoturismo. Então tem trilha, tem, por conta do clima ser um pouco mais frio, também tem bastante esqui, snowboard, etc. Uhum. E ainda de acordo com esse site oficial da cidade, eu vou ler um trechinho como eles descrevem, tá? Eu acho que isso é importante tanto para a gente entender por que o caso tomou a proporção que tomou, quanto para a gente entender. Eu acho que conhecer a cidade torna o caso ainda mais estranho pelas próprias características do lugar, sabe? Sei. Nossa, o condado, eu tô vendo no Google, é maravilhoso. É muito bonito lá. E aí o site diz: nossas comunidades têm aquela sensação de cidade pequena que tantas pessoas buscam. Com uma população de cerca de 84.310 pessoas, os moradores desfrutam de uma vida relaxada e moradia acessível, enquanto as praias oceânicas e o esqui nas montanhas ficam apenas algumas horas de distância. E, surpreendentemente, a fronteira do condado fica apenas 30 minutos ao norte do Capitólio Estadual em Sacramento. E, gente, na época que a nossa história acontece, essa população era menor ainda, tá? Tinham cerca de 44 mil habitantes em Yuba County, de acordo com o censo estadunidense de 1970. Então, como eu falei, eu contei tudo isso para vocês sentirem um pouco da atmosfera desse lugar. Era uma cidade pequena, era uma cidade bem, assim, outdoorsy, uma comunidade bem, assim, ativa, tava todo mundo sempre na rua, sempre fazendo coisas, fazendo trilha, indo esquiar, sabe? Uhum. E todo mundo se conhecia, gente. Era uma cidade que todo mundo se conhecia e todo mundo sabia da vida de todo mundo. E os nossos protagonistas desse caso são 5 melhores amigos com idades entre 24 e 32 anos, chamados Bill Sterling, Jack Hughes, Ted Weiher, Jack Madruga e Gary Matias. Esses 5 melhores amigos tinham se conhecido no Getaway Center, que é uma organização que oferecia programas de capacitação e atividades esportivas para pessoas neurotípicas e com deficiência intelectual. Antes da gente entrar no caso propriamente dito, eu penso que é importante a gente falar um pouco sobre quem eram esses 5 caras. Sim, por favor. Até porque esse caso é muito mal interpretado, e esse caso, eu não vou dar muitos detalhes agora para não dar spoiler, mas eu acho que quanto mais você conhece a vida desses caras, mais misterioso o caso fica. Uhum. Menos sentido esse caso faz. E as informações sobre as vidas pessoais deles eu tirei de um vídeo publicado pelo canal Wendigoon em 9 de julho de 2023. O Wendigoon é um dos maiores criadores independentes de cryptids, com mais de 4 milhões de inscritos. E por conta desse alcance, ele conseguiu alguns depoimentos de familiares e algumas fofocas de pessoas da cidade. Então, a maior parte da fofoca eu tirei daqui. E além do Wendigoon, eu também usei o digitalspy.com, o allthat'sinteresting.com. Gente, eu peguei fofoca no Reddit. Claro. Também. Quando for de lá, eu vou contar. E eu também usei uma matéria do Aventuras na História, o ABCnet e o livro Bizarre True Crime Volume 2, do Ben Oakley. E voltando a falar dos... Gente, eu vou chamar eles de meninos, porque eles eram chamados de meninos pela galera da cidade. Esse é até um dos elementos do caso que eu acho que é um pouco até injusto com eles, porque eles são muito infantilizados pela mídia e pelas pessoas da cidade. Sim. O que eu até acho um pouco injusto, tá? E é um dos elementos desse caso que me fez querer contar essa história também. Por quê? Primeiro que, assim, são 5 amigos, e como eles são 5 amigos, eles são tratados como uma unidade, e não era bem assim, até porque nem todos eles eram portadores de deficiência intelectual. Uhum. E eu não estou dizendo com isso que as pessoas que os meninos que tinham deficiência intelectual eram menos capazes que os outros. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que esse caso muitas vezes é tratado como uma fatalidade, e eles são tratados como se fossem 5 crianças que se perderam, quando na verdade eram 5 homens e todos eles eram muito capazes de cuidar de si mesmos e eles funcionavam muito bem como grupo. Tanto que o faziam. Tanto eram capazes que faziam isso. Exatamente. Então, eu acho que muito desse caso tem uma visão um pouco... capacitista.
Exato, que é reflexo de como a questão de saúde mental era tratada nos anos 60 e 70, porque a gente está em 78 quando esse caso acontece, mas a maioria deles foi diagnosticado nos anos 60. Então, gente, vamos à história deles, né? O mais novo era o Jack Hughes, de 24 anos, e ele era portador de deficiência intelectual descrita como leve. Dos 5 amigos, ele era o único que não tinha conseguido aprender nem a ler nem a escrever. A mãe dele alegou em uma entrevista que o QI do Jack era por volta de 40 pontos. E eu sei que esse é um critério de mensuração considerado ultrapassado, mas vale lembrar, né, como eu falei, que essa história acontece no final dos anos 70 e que... Tudo é ultrapassado. Então eles foram diagnosticados entre os anos 50 e 60, tá? Só para dar uma ideia de escala, o QI de uma pessoa de inteligência considerada normal varia entre 90 e 109. E o dele, segundo a mãe dele, era cerca de 40 pontos. Eu acho que na época, eu não sei se ainda se usa o termo, mas na época, pelo menos, se usava que era o legalmente incapaz ou legalmente retardado. Se não me engano, era 70 o critério. Ah, não sabia. Pra você, abaixo de 70, você é legalmente incapaz. Eu não tinha ideia. Além, né, da questão dele não ter sido alfabetizado e tal, ele tinha uma dificuldade na fala que tornava a comunicação um pouco difícil. Ainda assim, ele sabia dirigir, ele entendia um pouco de mecânica e ele trabalhava ajudando o pai na fazenda da família. Então, apesar das dificuldades que ele encontrou no período escolar, ele tinha um emprego, ele tinha uma vida familiar estável e ele tinha uma vida social. Tanto que as pessoas que conviviam com ele descreviam ele como um homem tímido, mas agradável e muito fácil de lidar. O melhor amigo do Jack era o Ted Weiner, de 32 anos, que era o mais velho dos 5. O Ted é descrito por amigos e familiares como sendo extremamente amigável, extrovertido e tão tranquilo quanto o Jack, de quem estava sempre perto, eles não se desgrudavam. O Ted tinha um emprego como empacotador de supermercado e sabia ler e escrever. A deficiência intelectual dele ele não tem, assim, um diagnóstico preciso, tá? Ele tem, assim, ele foi diagnosticado que ele tinha, sim, que ele era portador de deficiência intelectual. Eu não sei, tá? Eu desconfio que ele devia estar no espectro. Mas era uma coisa que nem se pensava naquela época, porque a família dele falava que ele sofria de, entre aspas, falta de senso comum. E em que sentido? E aqui eu vou contar algumas situações descritas pela família dele, para vocês entenderem um pouco mais por que eu acho que ele talvez estivesse no espectro. Tá. Ele nunca conseguiu aprender a dirigir porque ele nunca entendeu que é necessário parar quando você passa por uma placa de pare. Ele falava que não fazia sentido para ele. Você vê uma placa lá te falando para parar, não tem nada na rua, por que você tem que parar se não tem ninguém no seu caminho? Olha... Entendeu? Porque isso é 90% das pessoas que eu encontro que veem a placa de pare e simplesmente fingem que elas não estão lá. Pois é. Então, assim... É que essa é a mais... Teve algumas coisas um pouco mais sérias. Ele também não entendia muito o conceito de orçamento doméstico e valor do dinheiro. De novo. E teve uma vez que... Então, muita ouvinte aí comprando brusinha na Temo, na Shopee, entendeu? Se endividando, e uma vez, ele chegou a gastar $100 na época, que hoje seria o equivalente a $400, mais ou menos, do dinheiro da família em lápis. Por quê? E não era um lápis especial, não foi que ele comprou um lápis pica das galáxias, não. Ele estava sem lápis, ele pensou, preciso de lápis, eu acho que eu vou comprar vários lápis, porque aí quando eu precisar de lápis, eu sempre vou ter lápis. E aí ele comprou $100 de lápis. Ele não conseguiu, e a família dele, tipo, não teve nem muito como você vai ficar bravo, porque ele não entendia que esses $100 fariam falta para outras despesas. O que ele pensou, preciso de um lápis, vou comprar vários, eu sempre vou precisar de lápis, então melhor eu já comprar tudo, e daí eu nunca mais vou precisar de lápis. É completamente lógico. Exatamente. Você sabe o que eu desconfio que aconteceu? A gente não tem certeza, tá? Mas a família contou que ele gastou esse dinheiro e eu fiquei pensando, eu acho que alguém deve ter ligado pra casa da família, um vendedor de lápis, deve ter falado pra ele que se ele comprasse $100, ele ia pagar, tipo, 10 centavos de euro por lápis, e que se ele comprasse 20, ele ia pagar, tipo, $1 por lápis. E aí ele pensou que fazia sentido, já que ele sempre vai precisar.
E aí ele comprou sem pensar no orçamento. Eu imagino. Isso é uma coisa que meu ex faria. O Sheldon fez isso. O Sheldon sugeriu uma vez no The Big Bang Theory que a Penny comprasse absorventes para a vida inteira. Ele falou, calcula quantos anos você ainda vai menstruar. Exato. É muito mais barato. E ela ficou tipo, tá, e onde eu vou guardar 25 anos de absorvente comprado em... então assim... É lógico. E aí tem uma situação um tanto quanto catastrófica. Essa foi a coisa mais séria que aconteceu com ele. O que aconteceu, né? A casa da família pegou fogo durante a noite. Oi. E não foi ele, né? Tava tudo, tipo... Foi um incêndio, foi uma fatalidade. E os pais dele foram acordá-lo para tirar ele da casa. A casa estava pegando fogo. Ele se recusou a sair, mesmo vendo o telhado do quarto dele estava pegando fogo. Foi um incêndio bem sério. Ele viu o fogo, mas, em suas próprias palavras, os pais dele falaram, sai da casa, tá queimando. O que ele respondeu? Mas se eu acordar agora, eu vou estar muito sonolento do trabalho amanhã. Eu preciso dormir. De novo, não tá errado. Mas assim, entende? Pra mim, é muito mais uma questão de uma pessoa que é neuroatípica do que uma deficiência intelectual. Ou uma dificuldade de aprendizado. Eu acho que é uma pessoa que tá no espectro também. É como soa, pelo menos. Eu não tenho muita experiência, então não posso falar com certeza. Mas é como soa, porque ele vai a partir da lógica, o que é lógico pra ele. Sim, e em relação ao espectro do autismo, é difícil saber, porque é um espectro, né? Tem vários níveis, então tem pessoas que têm um autismo mais leve e tal. Então não dá, eu desconfio que fosse isso. E assim, mesmo passando por essas coisas, né, ele conseguiu se adaptar. E como que ele se adaptou? Ele era extremamente cauteloso e descrito até como medroso, porque ele tinha uma certa consciência de que ele não compreendia coisas que poderiam matá-lo. Tá. E ele compensava isso evitando essas coisas ao máximo. Então, por exemplo, depois desse incidente do incêndio, ele passou a ter pavor de fogo. Ele não queria ver uma boca de fogão acesa. Sim. Porque ele sabia que era um risco e que era uma coisa que ele sabia que se ele fosse seguir os impulsos... Ele sabia que ele não podia confiar nos impulsos dele diante dessas situações. Por conta disso, ele não era uma pessoa outdoorsy, tá? Pelo contrário, ele tinha pavor de floresta, de mato trilheiro, do escuro e de grandes espaços abertos de maneira geral. Isso é importante para nossa história também. E ele também era muito protetor do Jack Hoot, que é o primeiro amigo que a gente contou, né? Especialmente em situações sociais, dado que o Jack tinha um problema de fala e era bastante tímido. Então ele estava sempre pulando para defender o Jack. E, gente, esses dois, o Ted e o Jack, eram os únicos membros do grupo a terem sido formalmente diagnosticados como pessoas com algum nível de deficiência intelectual. Eles eram os únicos? Só os dois. Eu achava que eram os 5. É isso, é que eu falo, a mídia infantilizou eles demais. E, assim, dos dois, a gente desconfia que o Ted nem tinha uma deficiência intelectual, ele só estava no espectro. Então, vê como... a gente vai falar mais disso, vou segurar minha militância. O Jack Madruga, que é o segundo Jack, ele tinha 30 anos e era o único dos 5 a ter seu próprio carro. Um Mercury Montego 1969 de cor turquesa. O Madruga teve muita dificuldade na escola e acreditava-se que ele tivesse algum tipo de deficiência intelectual leve, mas ele nunca teve um diagnóstico. Gente, é possível que ele fosse só disléxico. Sim. Mas já foi jogado, tipo, não ia bem na escola, ele podia ter alguma coisa assim, ele podia ter TDAH. Podia ser uma coisa completamente corriqueira, ele só era neuroatípico. E tanto que quando ele terminou a escola, ele se juntou ao exército. Então, assim, e ele trabalhou como motorista do exército por alguns anos, tá? Então, assim, que é um trampo que exige muita responsabilidade. Sim. Principalmente, vamos lembrar dos Estados Unidos dos anos 70, né? Então, assim, por isso que eu acho que ele devia ter ou uma dislexia, a gente não dá pra saber, né? Porque naquela época todo mundo que ia mal na escola era colocado no mesmo balaio, né? Era, todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo é especial. Sim. Tanto que, assim, depois ele saiu do exército porque ele quis sair do exército, arrumou um emprego estável em Yuba County, onde ele vivia com a mãe, e ele e a mãe dividiam as despesas da casa. Ou seja, ele era um adulto completamente responsável, competente em todos os aspectos. Sim.
Sim, então, gente, como eu já comentei, né, hoje mainstream, assim, da mídia acredita que, na verdade, ele só tinha dislexia ou alguma dificuldade de aprendizagem, o que não se enquadraria como uma deficiência intelectual, mas, como a gente falou, era outro momento na história da saúde mental, né, e casos como o do Jack Madruga ainda não eram compreendidos como são hoje, né. E ele era apaixonado por carros, de maneira geral, e pelo Mercury. Ele gostava tanto do Mercury que ele não deixava mais ninguém dirigir aquele carro. E ele fazia a manutenção do carro pessoalmente. Ele não confiava o carro na mão de ninguém. Essa informação também é importante para mais tarde, tá? Guardem essa informação. Tá. O melhor amigo do Jack Madruga desde a infância era o Bill Sterling, de 29 anos. O Bill é descrito como uma social butterfly, uma pessoa extremamente sociável que cumprimentava e puxava assunto com todas as pessoas ao redor dele. O que também é interessante porque contrastava muito com a personalidade mais tímida do Madruga. Então, as pessoas da cidade descreviam os dois como dois amigos muito próximos e muito simpáticos, um muito tímido e o outro falando mais que o homem da cobra. Meu Deus. O Bill também não teve nenhum diagnóstico oficial, mas ele tinha problemas de aprendizagem que tornaram a vida escolar dele mais difícil. Ainda assim, ele se formou no ensino médio normalmente, lia bastante, principalmente a Bíblia. Ele era muito religioso e ele fazia trabalho voluntário aos fins de semana, lendo a Bíblia para os doentes no hospital local. Nossa, que lindo. Então, assim, vê o contraste entre as vidas desses caras e o que a imprensa fala deles no mainstream desse caso. Entende? E, por fim, a gente tem o Gary Matias, que é a figura mais polêmica do grupo, tá, gente? Tá. O Gary tinha 25 anos e ele era o novo, ele era meio que o outsider, assim, porque ele ficou amigo dos Jacks, do Bill e do Ted, tinha mais ou menos 1 ano. Tá. De todos, o Gary era o único que comprovadamente não era portador de nenhum tipo de deficiência intelectual. Mas tinha um histórico bem complicado de saúde mental. Eu julgo gente com problemas de saúde mental. Deus me livre ser uma delas. Dessa gente. A gente, nossa, junta as duas da meio manual do Cid aqui. Oh, meu Deus. Ai, gente. Eu tô dando risada porque hoje sabe quando você quer só tirar a teima, né? Eu refiz o teste de TDAH, né? Aí saiu o resultado, eu falei, não, às vezes tá zoado. Eu falei pro meu marido, faz isso aí também pra comparar. Aí o dele não deu nada. O meu deu lá, tipo, hiperatividade, 9 de 10. Então tá ok. Era só pra confirmar se o teste não tava, né? Porque eu pensei, se der a mesma coisa eu e ele, é porque esse teste está... É um esquema. Esse teste deve ser uma falcatrua. Não. Não, você tem o problema não era o hiperatividade. teste. Você tem uma foto sua no manual do Cid. Tem. Não, as perguntas pareciam que tinham sido feitas pra mim, sabe? Assim, você tem muita dificuldade de ficar sentada em sua cadeira? Sim. Eu fiz esse teste, foi o que você me mandou? Eu fiz hoje, te mandei hoje? Então, ano passado você fez um e você me mandou. Ah, esse mesmo. E eu tirei, acho que uma nota, tipo, 7 de 10, 6 de 10 pra TDAH. Não, pra déficit de atenção. Ah, tá. Mas não hiperatividade. Eu sou o pior dos dois mundos. Ai, que horror. Eu tenho déficit de atenção e eu sou lerda. Aí cada você não é nada lerda, Natália. É que você faz muita coisa, você tá sempre cansada, isso não é ser lerda. Mas é exatamente o mesmo teste, é o teste oficial do Brasil para diagnosticar, é o mesmo teste. Eu sempre refaço, porque às vezes eu penso, vai que tá errado, e não, por isso que eu tô rindo, falar, gente, enfim. Mas os problemas do Gary eram um pouco diferentes dos nossos, tá? Os primeiros anos da vida dele foram descritos como bem típicos, até que no ensino fundamental ele tomou uma pancada bem forte na cabeça, a gente não sabe os detalhes. Eu desconfio que tenha acontecido alguma coisa, tá? Porque eles só citam que foi uma pancada na cabeça, não sei se foi algum acidente, se foi alguma... não sei. Mas a partir daí o comportamento dele começou a mudar e ele se tornou, nas palavras dos professores, tá? Uma criança problemática. Porque todo mundo, como a gente já comentou, todo mundo naquela época que não se enquadrava nos padrões aceitáveis, né? Os Estados Unidos da década de 60 entrava nessa caixinha, né? No mesmo balaio. Era balaio. Todo mundo. Todo mundo é a mesma coisa. Problemático, lerdo, especial. É isso. No ensino médio, ele entrou para o time de futebol, o que o tornou bastante popular.
E foi nessa época também que ele começou a experimentar substâncias ilícitas. Muito O que ajuda muito, sempre. Hoje eu desconfio que foi para se automedicar, a gente vai falar disso mais tarde. Sim, provavelmente. Esse hábito se intensificou quando ele começou a servir o exército, logo depois de se formar. O que estava acontecendo no exército, gente? Anos 60, 70, Guerra do Vietnã. Para onde ele foi. Esse menino também não tinha 5 minutos de paz na vida dele, hein? Sim. E nessa época, por motivos óbvios, a saúde mental dele piorou consideravelmente, tá? Ele tinha surtos de raiva em público e momentos em que ele gritava com pessoas aleatórias, seguidos de crises de choro. O que, pelo que a gente já viu aqui, pode ser consequência da pancada na cabeça, Também. né? Sim, exatamente. Porque a pessoa vai ficando mais e mais violenta, mais agressiva, mais, assim, sem paciência. Sim. Em determinado momento, ele chegou a ser preso na própria base militar, tipo, preso sabe quando você se comporta mal e te põe na cadeia ali do exército? Da festa junina. Ele foi preso na base militar por conta desse mau comportamento, e quando um dos sargentos abriu a porta da cela para deixar ele sair, tipo, já passou a noite, pode sair. Ele tirou todas as roupas, ficou pelado e deu um soco na cara desse sargento. Eita! O incidente foi investigado. Meu Deus! Pois é. Assim, você quer ficar pelado? Que cena! Você quer testar ficar nu? Ok, mas... O divo entregando entretenimento. E era um sargento aleatório, tá? Ele não tinha uma rixa, não era tipo André Surak com as inimigas. Era, assim, uma pessoa... Era só o maluco que foi abrir a porta. O cara não fez nada. Foi totalmente unprovoked, sabe? Imagina, daí você vai só abrir a porta, tem um cara pelado te socando. Não basta você ver um homem pelado sem ter pedido, você ainda tomou um soco. Que dia? Se você tá tendo um dia ruim, o desse sargento foi pior. Bom, gente, esse incidente foi investigado, o Gary foi examinado, e aí ele recebeu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Eu nem sei se é esse o nome que se usa hoje, eu acredito que é só esquizofrenia, mas na época eu tô usando o termo que tava na ficha dele, né? Esquizofrenia paranoide. Eu acho que hoje é só esquizofrenia, não sei. Me contem, gente, desculpa não ter essa informação, assim, eu não sei. Não falei com o intuito de ser ofensiva. Consequentemente, por conta do diagnóstico, ele foi inocentado, dispensado e mandado de volta para casa. Mais tarde, ele diria aos pais que deu o soco exatamente porque ele queria ser dispensado. E imaginou que essa fosse a maneira mais rápida de conseguir a dispensa. Funcionou. Eu, pessoalmente, desconfio que ele... A gente não tem como saber com certeza, né? Mas eu acho que ele não tinha ideia que ele tinha esse diagnóstico e que ele deu o soco disposto a ser dispensado desonrosamente mesmo, de tão desesperado que ele estava para sair daquela situação de guerra. Não sabemos, né? A gente só pode especular, mas eu imagino que sim, até porque, como a gente está reforçando bastante aqui, a saúde mental não era um tema muito em voga nos anos 60, 70, então... Não, e eu imagino que se você tá numa guerra e você quer sair, você faz absolutamente qualquer coisa pra sair dali. Então eu também nem julgo. E fora que, assim, como ele estava abusando de muita substância, não tinha nem como, para quem convivia com ele, separar, né, o que era o reflexo do abuso de coisas e o que era sintomas da doença mesmo, né? Sim. Ele devia estar tomando todas as decisões dele com a venda a venda da doença e a venda da droga, né? Tipo, quando você não vê direito o que você tá fazendo, nada do que você faz é lógico. Sim. Você tá totalmente sendo guiado pela doença. Sim. A partir daí, os pais dele decidiram que uma mudança de ares podia ser boa para ele e mandaram ele para viver com a avó em Portland, em Oregon. Onde ele planejava começar uma faculdade. Mudar de ares, ver outra coisa, ser exposto a outro tipo de ambiente e tal. Mas não demorou muito para que, né, a vida universitária, as festas... ele começou a apresentar o mesmo comportamento errático de antes. E aí os pais dele imploraram para ele voltar para casa. Falaram, se é para você se comportar assim, não dá esse desgosto para sua avó. Sim. Em resposta, ele disse que ficaria em Oregon e cortou completamente contato com a família. Meu Deus. Calma que piora. Não só piora, como você vai ter uma lembrança com o que eu vou te falar. Você vai lembrar de outro caso.
Meses depois, os pais dele tomaram o maior susto da vida quando eles abriram a porta. Tocou a campainha, eles foram atender a porta e viram o Gary totalmente magro, com uma barbona, totalmente maltrapilho. Por quê? Eles tiveram aquela discussão pelo telefone meses atrás. No que o Gary desligou o telefone, ele se sentiu culpado e decidiu que ele ia voltar para casa a pé. Do Oregon até o meio da Califórnia. Em alguns meses, ele percorreu 900 quilômetros. Os 900 quilômetros que separavam a casa dos avós da casa dos pais, a pé, sem nada, se alimentando apenas de leite e de comida de cachorro roubados das varandas das casas pelo caminho. Mana. Ele fez um Anton. Então. Mas, gente... E olha que comportamento característico, né? Porque o Anton tinha o mesmo diagnóstico e fez a mesma coisa. Assim, é que o Anton andou bem mais, né? Foi quantos anos? Foi anos que o Anton passou andando, né? Mas foi a mesma coisa. E assim, o mesmo eu acho muito curioso como o raciocínio. Por que você chega a esse raciocínio, né? Que loucura. Sim, porque ele se sentiu culpado, ele devia estar com aquela energia nervosa acumulada, ele só saiu andando. Infelizmente, as desventuras do Gary não pararam por aí, tá? Eita, Gary. Apesar dele ter sido diagnosticado no exército, ele demorou um pouco para fazer tratamento. E até os 23 anos ele teve uma vida bem errática. Ele se envolveu em vários pequenos crimes, entre os quais apalpar mulheres publicamente em bares. Puta que pariu. Entrar em brigas e, em uma ocasião, gente... Eu vou contar algumas situações um pouco mais pesadas aqui. Eu quero até dar um alerta, um pouco de gatilho para quem já tiver passado por coisa parecida. Fica um pouquinho mais pesado. Em uma ocasião, ele ameaçou de morte a filha de 3 anos dos homens com quem ele estava... De uns homens aleatórios com quem ele estava brigando no bar. Como era cidade pequena, todo mundo se conhecia. Ele brigou com os caras, ele sabia que um deles tinha uma filha, ele olhou pro cara, apontou pro cara e falou: eu vou matar a sua filha. De um jeito muito pior. Meu Deus, gente. Mas essa não é a situação pior, assim. Como em não? Outras... a gota d'água, meio que assim, foi quando ele invadiu a casa de um casal que morava próximo à casa dos pais dele e ficou horas parado, de pé, no quarto escuro, observando o casal dormir. Em determinado momento, o homem do casal, né, acordou e viu o Gary ali e perguntou: o que você tá fazendo aqui? Ele já teve uma reação muito melhor que a minha. Eu já teria partido pro seu acordo. Nossa, eu tenho um taco de beisebol do lado da cabeceira da minha cama. E que já teve um dia que a gente tava gravando, a Natália falou assim: tô ouvindo um barulho. Ela catou o taco de beisebol e não foi. Foi o dia que o cara entrou na minha propriedade, que entrou no meu quintal, usando um capuz... No meio da noite, falei, porra, vou pegar o taco de beisebol pra ver o que é, né? Eu sou uma jovem senhora indefesa, afinal de contas. Mas eu achei muito legal que a sua reação foi catar o taco e ir pra cima do meliante. Não foi se esconder, não foi chamar a polícia, não foi nada, foi catar o taco e ir pra cima. Não, eu precisava ver, eu peguei o taco e fui ver se as portas estavam fechadas pra daí chamar a polícia caso fosse alguma coisa. Tá bom. É o que eu teria feito se o Gary aparece no meu quarto, eu já ia tacar o beisebol. Não. Vai que uma coisa, o maluco do lado de fora da sua casa, o maluco dentro... Se eu vejo um homem de pé no meu quarto e o meu marido tá do meu lado, eu vou catar o que tiver do meu... Eu vou catar minha lâmpada e vou meter na cabeça dele, eu não vou nem pensar. Eu também. Enfim... Fica o taco vai voar. E aí, o homem perguntou: o que você tá fazendo aqui? O Gary respondeu que aquela casa era dele, que quem estava invadindo eram eles, e que ele estava ali para pegar de volta um anel que ele precisava oferecer para Satanás. Eita, Gary. Mano. Caralho, Gary, né? Você é um desajustado. Você é um desajustado, assim. Gente, a polícia foi chamada, os pais do Gary também, e aí, com 23 anos, o Gary Matias finalmente foi encaminhado para o tratamento de que ele tão desesperadamente precisava. Amém. Sim, foi aí que ele foi mandado para o Getaway Center, onde ele voltou a praticar esportes, né? Como a gente comentou, ele jogava futebol no colegial, né? Uhum. Ele começou a tomar medicação, ele tinha que tomar medicação 2 vezes por dia, todos os dias, e ele tomava.
E ele se tornou, gente, uma pessoa completamente diferente. Ai. Ele passou a pedir perdão, ele se desculpou com todas as pessoas para quem ele tinha feito besteira. Tadinho. E ele não só sim. E ele não só se desculpou, como ele começou a procurar se redimir com as pessoas que ele tinha magoado. Então, ele começou a trabalhar ajudando o pai no negócio de jardinagem da família, ele fazia trabalho voluntário nos fins de semana, e ele até mesmo começou um relacionamento com uma garota da cidade. Foi aí, quando ele foi pro Getaway Center, que ele conheceu o Bill, o Ted e os Jacks, graças ao treinador do Getaway Center. O treinador viu o Gary jogar e comentou que os 4 meninos precisavam de um líder pro time e que o Gary precisava de amigos. E, gente, a partir daí, os 5 se tornaram inseparáveis. E o Gary era eu fiquei até arrepiada, porque o Gary era extremamente protetor em relação aos amigos. Claro. Por quê? Alguns comentários e coisas que as pessoas falavam em relação aos meninos, às vezes os meninos não entendiam, mas o Gary sim. Sim. E ele ficava extremamente ofendido quando já tiveram várias situações que são descritas pela cidade, em que alguém fazia um comentário de mau gosto ou tentava passar um golpe, tirar vantagem dos meninos, e o Gary ia pra cima, ele não admitia. Ele se sentia responsável por eles. Go Gary. A diferença que o remedinho faz, né? Pois é. Tá vendo, a diferença gente, que a medicação não faz. É o que a gente fala, vai atrás da sua medicação, porque você vives com a venda da doença, guiando todas as suas decisões, não é fácil. Vai atrás do medicamento. Eu falo por uma experiência pessoal, assim, quando eu tô sem o meu antidepressivo, eu viro outra pessoa. Nossa. Eu fico triste, a vida meio que, tipo, a vida me parece uma sucessão de dias ruins e parece que a vida não tem propósito, sabe? E isso afeta todas as suas decisões. Sim. É isso que não é só você estar tristinha, você está ruim. Não, todas as suas decisões são afetadas pela doença. Sim. Então parece que nada na sua vida dá certo porque você não tá tomando decisões lógicas e decisões saudáveis. Você tá parece que você tá andando num labirinto e dando com a cabeça na parede o tempo todo. Sim. Porque todas as suas decisões estão sendo guiadas por uma doença. Toma remédio, gente. Não tem nada melhor que um fármaco. Não, e quando você quanto mais você se conhece, né, quanto mais você, a partir do momento que você para de negar, tipo, que você sai da negação e você aceita e começa a tentar entender, mais fácil é você evitar acontecer. Eu falo que, por exemplo, hoje, eu conheço os sinais de quando a minha medicação tá fraca. Quando precisa ajustar. Ou quando eu preciso ajustar, ou quando eu preciso reduzir. Hoje eu sei. Então eu sei, por exemplo, que quando eu tô querendo dormir muito, quando eu não tenho vontade de fazer nada, quando eu não consigo enxergar, assim, beleza em nada, eu preciso mexer no remédio. Eu já sei que não é que a vida não vale a pena. É que a sertralina tá baixa. É que a sertralina que você tá tomando não vale a pena. A sertralina precisa subir. Enfim. Em 78, gente, quando tudo aconteceu, o Gary estava vivendo o que ele mesmo descrevia como uma das melhores fases da vida dele. Tá. Eu quis falar um pouco sobre quem eram esses caras e como estavam as vidas deles quando tudo começou, para reforçar que eram pessoas que enfrentavam sim certas dificuldades no dia a dia, mas que levavam vidas estruturadas, vidas produtivas e que eram capazes de cuidar de si mesmas. Sim, pelo que você está pintando, pela a imagem que você está pintando, é uma coisa completamente diferente do que eu ouvi em todos esses anos. Sim. De ouvindo podcast e documentário, YouTube de True Crime, a gente ouvia só que eles eram 5 jovens com deficiência intelectual. E isso me deixou muito, muito frustrada, na verdade, porque quando eu fui, gente, a maioria das fontes que eu procurei só fala isso deles. Eles são reduzidos a isso. 5 amigos com diferentes níveis de deficiência intelectual. É isso que tá em quase todo lugar. E aí eu ficava, gente, quem são essas pessoas? Eu preciso saber quem eles eram. É impossível que a vida deles seja resumida a isso, sabe? Sim, eu tive que pesquisar muito para achar alguma coisa diferente. É muito triste, é muito bizarro. É só o que você é, uma pessoa com deficiência intelectual. Tipo, você não tem nada, você não é interessante, você não é ativo, você não é engraçado, você não tem interesse nenhum. Você não tem. E você vê, são pessoas com vidas produtivas, não são pessoas. Nenhum deles era, tipo, tinha uma condição que fosse tão limitante que a pessoa passasse. A pessoa precisasse ficar, tipo, em casa, ou precisasse ficar sedada. Não era o caso, tá? Não.
Bom, como eu comentei, os 5 estavam sempre juntos, eles frequentavam as casas uns dos outros, jogavam boliche juntos e eram conhecidos na cidade por serem parte do time de basquete do Getaway Center, os Getaway Gators. Os Gators estavam, inclusive, com um campeonato marcado em Sacramento no dia seguinte, 25 de fevereiro. Era um torneio grande, ele era promovido, inclusive, pelo Comitê Paralímpico Estadunidense. E os vencedores ganhariam uma viagem de um fim de semana com tudo pago para Los Angeles. Então, como vocês devem imaginar, né? Os 5 estavam super animados pro jogo, estavam super confiantes. E para manter o espírito esportivo, na véspera do torneio, que seria dia 24, né? Eles decidiram ir juntos para uma partida da California State University, em Chico State. Chico State é uma cidadezinha que fica localizada a 80 quilômetros de Yuba County. Então, no dia 24... Chico State. Eu adorei Chico State. A primeira vez que eu vi Chico State, eu falei, gente, será que é Chicago e tá errado? Aí eu fui procurar mesmo, eu vi que realmente é Chico State. Eu gostei. Gosto, é um bom nome. Imagina, tipo, eu penso no Chico Bento e no Chico Buarque. Chico State. Onde você mora? Em Chico. Em Chico. Pois bem, gente, então... É aí que a nossa história começa, no dia 24 de fevereiro de 78, com esse jogo da California State University. Ah, tem um detalhe, algumas fontes dizem que o jogo que seria deles, os Getaway Gators, no dia 25, tinha sido cancelado alguns dias antes. Outras fontes não falam nada sobre isso e só citam que eles jogariam no campeonato. Essa informação não é tão relevante para a história, mas é bom eu trazer as duas versões, porque a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente também, como alguns dos motivos por trás do que aconteceu. Tá. No dia em questão, então, os 5 viajaram até Chico State, no Mercury do Jack Madruga, todos usando camisetas dos Getaway Gators, pra manter a vibe. Tipo, vamos lá, nosso time, torcer por outro time, é isso aí. Eu acho que seria o equivalente a gente em algum show juntas de algum podcaster muito famoso, assim. Algo que empolgasse a gente. Sim, porque esportes com a nossa não é merch. nossa vibe. Eu não consigo ver um esporte que ia deixar a gente empolgada. Eu tô querendo começar a assistir hockey. Eu acho que eu vou gostar de hockey. Eu tô pensando se eu vou virar uma hockey person. Ok. Deve ser interessante. É que tem aqui perto, né? Então. Tem Belfast. De repente, essa é a sua personalidade de 2025. Uma hockey person. A Renata esportiva. A Renata bebendo cerveja e vendo rock. Só que cerveja sem álcool ou sem cerveja. É verdade. Cerveja sem álcool, mas gritando. Comendo Doritos. Enfim, mas eu acho que seria o equivalente a gente ir num show de um podcaster que a gente goste, usando nossa merch, sabe? Pra mostrar. Era isso, pra manter a vibe. E eles estavam torcendo pra California State. Então eles assistiram o jogo, a California State ganhou, eles estavam super felizes, falaram, vamos comemorar. E aí eles passaram num posto de gasolina pra comer lanche, chocolates, refrigerantes, uma coisa que a gente totalmente faria também. Sim. O plano deles era comer, comentar um pouco sobre a partida e voltar pra Yuba County. E tudo certo, eles foram, beleza. Algumas horas mais tarde, por volta das 4 da manhã, a Imogen Weiher, que é a avó do Ted, acordou sobressaltada com um mau pressentimento. Ai. A princípio, ela achou até que algum invasor estivesse na casa e que ela tivesse acordado por conta de algum movimento dessa pessoa, dessa suposta pessoa, né? Porque ela fala que ela normalmente dormia como uma pedra a noite inteira, não era normal ela acordar. Eu queria ser assim, não sou essa pessoa. Eu acordo por qualquer coisa, desesperada, já achando que algo ruim aconteceu. Então, quando ela... Voltando, né? Me desconcentrei comigo mesma. E falando de neuroatípicos... Pois é. Entretanto, quando ela percebeu que a casa estava em completo silêncio, ela entendeu que foi um pressentimento ruim mesmo que acordou ela. E o que ela fez? Gente, é coisa de vó mesmo, né? Ela sentiu o pressentimento, ela imediatamente foi checar se o Ted tinha voltado para casa. Ela foi direto pro quarto dele. Claro. E ela viu que ele não tinha voltado. E isso nunca tinha acontecido antes. Ai, que dor. Nisso, ela já telefonou pra mãe do Bill, que também foi checar e viu que o Bill também não tinha voltado. Gente, aí já começou, né? Uma mãe começou a ligar pra outra. E a polícia foi chamada.
nenhum dos meninos de Yuba County tinha voltado para casa. As buscas começaram imediatamente e durante as investigações foi confirmado que eles realmente foram para o jogo, eles ficaram até o final e eles passaram na loja de conveniência do posto depois. Imagens das câmeras de segurança do posto mostraram o grupo comprando snacks e refrigerantes e o atendente lembrava de tê-los atendido. Depois disso, entretanto, era como se os meninos de Yuba tivessem desaparecido no ar. E a parte 1 acaba. Gente, como a gente comentou, esse é o caso não resolvido mais conhecido da Califórnia. Eu acho que é um dos mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Do True Crime, assim, todo mundo conhece esse caso, mesmo que não tão bem como agora. Sim, e assim, gente, a parte 2 a gente vai trazer detalhes, a gente vai falar. Vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu, mas até hoje a verdade é que ninguém sabe dizer exatamente o que aconteceu. E, gente, de verdade, é a cena do crime mais bizarra que eu já vi/ouvi. A cena é uma cena do crime que te buga de verdade. Sim. É horrível e bugante. Então já fica o... Já fica o super já fica o spoiler. alerta. É isso, eu adorei. Isso, gente. Eu adorei ter conhecido a história deles, porque, como a gente já falou, normalmente os 5 tinham deficiência intelectual e é ponto. Não dá mais detalhes deles como pessoas. Foi ótimo conhecê-los como pessoas reais, não só uma história. Sabe? E da forma como eles são retratados, a galera fala, tipo, não, eles devem ter se perdido. Gente, olha, eles saíam juntos sempre, eles tinham vidas estruturadas, eles tinham... eles não era... que eles foram reduzidos a 5 amigos com diferentes níveis de deficiência intelectual, como se eles fossem incapazes de chegar em casa depois de ir num jogo sem supervisão, e não era isso, não é nada disso. Sim. Então, eu achei que era interessante trazer esse recorte no começo. Eu sei que essa parte é um pouco mais curta. É que na segunda parte a gente vai falar de tanta coisa que eu achei melhor contar quem eles são primeiro, pra gente ter um respiro. E aí, na parte 2, a gente vai dar detalhes e por que... a gente vai dar detalhes do que aconteceu e entender por que, muito embora não se tenha nenhuma confirmação do que de fato rolou, um crime foi cometido. Não foi um acidente. Isso eu posso garantir pra vocês que não foi um acidente. Ok. E é isso. E Radebra. Começa a semana com essa. E conta pra gente o que você achou desse episódio e tchau. E bom 2025, gente. Vamos começar. Yay! Yay! E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!